Olá, olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Estamos iniciando aqui mais um conteúdo do canal RGBR e hoje na nossa live semanal número 104. Aqui você tem excelência e segurança para sua atuação na ginástica rítmica, então seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e eu quero te falar hoje sobre um tema muito importante. Você aí sabe como dar aulas empolgantes para as suas ginastas? Esse é um tema muito importante, até porque se você não souber como dar aulas empolgantes para as suas ginastas, você não vai ter os resultados, no sentido de manter essas ginastas em aula, de ter resultados com elas, executando aquilo que você está planejando nas suas aulas. Então a gente vai entender sobre isso no conteúdo de hoje. Se você está aqui comigo agora, olá, olá, Futuca Brasil, temos muitos professores por aqui já chegando, sejam todos bem-vindos. O intuito aqui é você se capacitar como profissional de ginástica rítmica, então aproveita seu almoço, segue aqui com a gente até o final desse conteúdo, porque vem muita coisa importante que você precisa entender sobre esse conteúdo. Esse tema aqui não é um tema no sentido de você deixar uma aula brincada, certo? Você não vai deixar a sua aula de ginástica rítmica de qualquer jeito. Ah, lembrando que esse conteúdo aqui é para professores de GR, então se você trabalha com ginástica rítmica, fica comigo. Se você for ginasta, for apenas curioso, amante, saiba que esse conteúdo aqui ele vai ser totalmente direcionado para professores que querem melhorar as suas aulas. Então vamos lá, não é você querer dar uma aula empolgante, você simplesmente dar uma aula brincada, uma aula sem fundamento, sem resultado, tá? Então não vai ser uma recreação na sua aula de GR, não. Vai ser algo que vai direcionar ao ensino que você precisa, mas você vai saber o jeito certo de trabalhar nas aulas de ginástica rítmica. Muitos professores que acompanham aqui o nosso canal e também os alunos que são alunos do método ginástica rítmica com excelência, eles me falam, Val, depois que eu entendi esse processo da necessidade de deixar essas aulas mais atrativas para as minhas ginastas, eu tive muito mais resultado. Então, eu estou te falando algo que não sou eu que estou trazendo para você, não tirei da minha cabeça, não. Isso é algo que realmente acontece quando os professores conseguem se trabalhar do jeito certo na ginástica rítmica, eles conseguem ter resultados de verdade. A propósito, a gente começou segunda-feira aí uma missão aqui no nosso canal. Se você tá comigo aqui e você tá achando que o nosso canal agora vai ser de mimimi, pode parar. A gente veio aqui agora com a missão ainda mais forte. Eu sempre tive a missão aqui, dentro das postagens, de te ensinar a ser um professor de excelência. Mas nos últimos tempos eu tenho percebido que os professores estão de mimimi. Sabe o que é isso? Ah, eu vou pegar umas coisinhas lá, vou aprender mais ou menos, vou passar aqui para as minhas ginastas. Se você é um desses, pode parar. Já pode sair daqui, porque na verdade o objetivo aqui é para quem realmente está comprometido a aprender de verdade. Então eu não quero que você pegue uma diquinha ou outra diquinha. Eu quero que você saia daqui sabendo a importância de deixar suas aulas mais empolgantes e de trabalhar a GR do jeito certo. Chega de ficar brincando com a fitinha na aula de GR. Ginástica rítmica é um esporte, é uma atuação que você faz como profissional muito importante. Vou sempre dar esse exemplo aqui. Se você vai no médico e você quer que ele te traga resultados para sua doença, para sua dor, sua ginasta está querendo realizar o sonho dela e você é responsável por isso. Se você estiver ensinando do jeito errado, fazendo ginástica só como recreação, como brincadeira, você está enganando a sua ginasta. Então pode parar com isso. Se você estiver comprometido, fica comigo. Se você não achar que é esse o caminho, tá tudo bem. O importante é que eu quero aqui professores de excelência, professores que querem trabalhar com excelência e não quem quer enganar as suas ginastas fazendo de conta que sabe ensinar. Vamos lá. Já mostrei para você que tem
muitos professores que percebem essa diferença, que realmente têm os resultados a partir desse momento. Então saiba que você tem que seguir com um objetivo, certo? E qual seria o jeito errado, então, de você ensinar para a sua aula ficar empolgante? Vamos entender sobre isso. Mas agora eu quero saber, você que está aqui comigo neste momento, você considera que as suas aulas de GR são empolgantes para suas ginastas? Você consegue observar suas ginastas empolgadas durante a aula, ou elas simplesmente vão porque tem que ir, ou elas fazem porque tem que fazer, elas seguem o que você pede porque você tá aí, e aí eu vou seguir o que a professora ou o professor tem que me fazer, ou elas estão ali eufóricas, animadas, empolgadas com a ginástica rítmica? Vou te dizer, estamos no ano olímpico 2024, Jogos de Paris, certo? Ginástica rítmica no auge do Brasil. A maior conquista foi a gente ter conseguido a vaga no Campeonato Mundial no ano passado. Então, a GR está em alta. Então, GR está em ênfase, aparecendo na TV, aparecendo nas reportagens. Maravilha. Quando chega ano que vem, nós temos o Campeonato Mundial de GR aqui no Brasil. Vai ser no Rio de Janeiro, em agosto do ano que vem, de 2025. Você acha que a ginástica não vai ferver cada vez mais? E você aí, ensinando a mexer a fitinha. Ensinando sem ensino fracionado, sem processo pedagógico, sem reforçar o ensino para suas ginastas. Você está perdendo tempo. E, junto com isso, sem deixar suas aulas empolgantes. Você está deixando as suas aulas empolgantes? Responde para mim aqui no chat. E tá tudo bem se hoje a sua aula não é empolgante. Se você percebe que as suas ginastas não estão tão empolgadas assim para fazer a aula, certo? Ontem, por exemplo, eu levei uma ideia para minha aula e eu senti assim a menina louca por aquela ideia que eu tive. E ela falou assim: prof, vamos deixar de fazer aula hoje? Já vamos começar hoje o que eu propus para ela, né? E eu falei: não, a gente tem um combinado. A partir da próxima aula, na semana que vem, a gente vai começar, então, a cumprir esse combinado. Então, entenda que quando você sabe o que fazer, quando você propõe o jeito certo, você estimula a sua ginasta a se empolgar. E isso tem a ver com vários fatores que a gente vai acompanhar por aqui. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, jeito errado. Achar que a ginástica é só mexer a fitinha. Chega lá e fazer uns movimentinhos, alonga pra lá, alonga pra cá, pega o aparelho e deixa elas brincando sozinha, não ensina sobre técnica, não ensina sobre correções, não ensina sobre postura, sobre alinhamento. Isso tá acontecendo com você? Bora prestar atenção então, professor, porque olha só, você não vai treinar essas ginastas, elas não vão ser grandes ginastas. A gente não está falando de transformar essas ginastas em ginastas olímpicas. A gente está falando de você ter ginástica rítmica do jeito certo. Desse pai e dessa mãe que levou essa ginasta para assistir a sua aula, para fazer aula com você, e ela sair de lá sabendo que ela teve aula de GR, e não uma recreação com a fitinha da ginástica rítmica. Percebe a diferença? Então, eu não estou falando de você deixar a sua aula mais divertida simplesmente porque você está afim de deixar divertida. E sim porque você está ensinando o GR do jeito certo. Então, o primeiro erro é fazer recreação na aula de GR. Deixar a aula simplesmente legal, animada, mas sem fundamento, sem ensino. Segunda coisa, você quer deixar as suas aulas divertidas e você simplesmente coloca músicas aleatórias, né? Música sem fundamento, música sem letra, né? Porque muitas vezes a gente não percebe bem qual é a letra que está falando essa música. Música sem o intuito de trabalhar a musicalidade. Porque afinal, se eu quero trabalhar a musicalidade, eu preciso selecionar essas músicas com antecedência. Inclusive, eu estou preparando aí um conteúdo para dividir com vocês e também para professores que querem se aprofundar ainda mais. E esse conteúdo vai ser disponibilizado também no Método Ginástica Rítmica com Excelência. Esse conteúdo, ele tem muita música, porque a gente está falando de ginástica rítmica, música, certo? Então, essas músicas que você aplica nas suas aulas, elas precisam ter um motivo para, e não simplesmente ser qualquer música. E aí, você escolhe qualquer música, coloca qualquer música, a turma adolescente faz aula com a mesma música das meninas infantis, né, as meninas de 5, 6 anos, e aí, individualidade nenhuma, planejamento nenhum, preparo nenhum. Ah, Vá, mas as minhas aulas estão super divertidas. Você está fazendo recreação. Você está fazendo, sei lá o que você está fazendo, porque sinceramente eu não sei o que é uma aula sem fundamento, sem planejamento, sem ginástica rítmica de verdade.
Então, se você quer realmente dar uma aula de GR de verdade, entenda, não é qualquer coisa, não é balançar a fitinha. Quando eu falo balançar a fitinha, qualquer criança que você dá uma fita, ela vai mexer o braço assim, ó. A gente não quer que ela saia mexendo o braço assim, a gente quer que ela saiba o jeito certo. Ah, Val, mas eu trabalho com iniciação, elas não vão fazer perfeito. Lembra que a gente não quer que elas sejam perfeitas, a gente quer que elas saibam ginástica rítmica. E ginástica rítmica é muito mais do que mexer a fitinha. Ficou claro? Maravilha. Primeiro erro, então. Ficou claro para você? Repete aí na sua mente qual é o primeiro erro. Repete na sua mente qual é o segundo erro que eu já te falei aqui. Ficou claro para você? Maravilha. Vamos seguir, então. Ensinar ginástica rítmica, ou falar que está ensinando ginástica rítmica, mas não preparar o corpo das ginastas para dar aulas de ginástica rítmica. Então, você põe lá movimentos legais. Ah, as minhas ginastas gostam de virar estrelinha. Então, tá empolgante a minha aula, tá divertida. Tá. Mas é só estrelinha que ela precisa aprender? Será? Ó, o código de pontuação tá aqui na minha mão, ó. É um livro desse tamanho, certo? Que é um livro desse tamanho. Se é um livro desse tamanho, você tá vendo ele aqui? Por que é que você tá ensinando só estrelinha? E sabe o que é mais assustador? Desde que eu comecei o canal em 2022 até hoje, inclusive ele vai fazer 2 anos, ou fez 2 anos, preciso confirmar essa data aí. Desde que eu comecei o canal, eu vejo muito professor de ginástica rítmica que não sabe sobre o código de pontuação. Ah, Val, mas eu fui lá fazer a prova, era muito difícil. Eu não tô falando de fazer prova. Eu tô falando de ligar as suas aulas ao código de pontuação. Uma coisa que eu fiz nos últimos dias, se você acompanha o nosso canal, você sabe, eu fiz uma sequência de 30 lives de aquecimento. 30 lives, certo? Foram 30 aulas gratuitas que você teve a possibilidade de assistir por aqui no canal RGBR. Maravilha. Essas 30 aulas, elas já saíram do ar, certo? Mas eu decidi que essas aulas, por terem um valor tão grande, eu decidi disponibilizar essas aulas de uma maneira para você, por um preço bem acessível. São aulas que você vai ter sobre como planejar, sobre como ensinar, sobre o que ensinar, sobre manejo de aparelho, sobre dificuldade corporal, sobre pré-acrobático. São aulas que estão ligadas ao código de pontuação e que você agora pode ter acesso por um valor bem baixo, tá? Bem baixo, porque eu falo que são mais de 25 horas de aulas que você vai ter acesso de uma maneira bem tranquila, tá? Eu não vou falar valores aqui, porque a gente tem um valor diferenciado para quem é aluno do método Ginástica Rítmica com Excelência e para quem não é aluno, tá? Então, se você é aluno, você sabe que você já tem um desconto sobre isso. Se você não é aluno, eu sugiro que você adquira esse conteúdo ainda mais, que você está decidido a mudar a sua forma de ensinar, não é verdade? Eu estou te proporcionando um material muito completo, muito além daquilo que você está vendo aqui no Instagram, por um preço bem baratinho. Então, me manda uma mensagem no direct e fala assim, Val, eu quero ter acesso às lives de aquecimento, certo? Eu preparei esse conteúdo, coloquei ele todo num arquivo, lá num documento, na verdade, num programa, dentro da Hotmart, e você vai ter acesso a ele, tá legal? Mas, para isso, você precisa me mandar mensagem aqui no direct do Instagram. Me manda mensagem e fala assim, Val, eu quero ter acesso às aulas de aquecimento. E aí, eu entro em contato com você também para explicar como é que vai ser esse processo para você ter acesso a esse conteúdo. Maravilha! Desviei para esse conteúdo para te dizer, se você não souber ensinar a GR de acordo com as suas aulas de acordo com o código de pontuação, você está falhando. Você está falhando muito. É igual um advogado não seguir as regras da OAB, sei lá, aquele código de ética que tem lá no direito. Percebe a diferença? Você está dando aula de GR sem saber sobre o código? Você está dando aula de GR sem saber como ensinar de um processo fracionado? Você está dando aula de GR empolgante, mas que é apenas uma recreação? Atenção. Eu estou cansada de ver professores enganando as pessoas que fazem aulas com eles, as ginastas e os pais. As escolas, os locais que você trabalha. Então, bora! Eu estou aqui para te ajudar.
Tá afim de mudar? Ter aulas empolgantes, ter aulas de verdade? Continua comigo, mas entenda. Você não pode soltar lá qualquer brincadeira. Toda brincadeira tem que ter um fundamento. E, na verdade, é uma brincadeira, um jogo com uma ligação na GR. Por exemplo, por que eu ensinaria um pega-pega para as minhas ginastas com o pega-congela, né, que a gente fala, com elas terem de ficar na posição de equilíbrio. Por quê? Porque posições de equilíbrio relacionadas à ginástica rítmica dentro de uma brincadeira que eu apliquei fazem ela entender sobre o movimento, ela aprender sobre o movimento e mais, posso utilizar no aquecimento da minha aula, né? O pega-pega da ginasta, onde quem for pega, congelada, vai ficar numa posição de equilíbrio da GR. Pronto! Eu fiz um primeiro passo para dar um movimento, um aquecimento para minha aula de GR com ligação no código de pontuação. A aula passada, mês passado, eu ensinei equilíbrios, agora eu vou aplicar esse elemento, essa brincadeira com elas. Percebe que tem um fundamento por trás? Não é simplesmente soltar a fita e deixar elas brincarem. Não é simplesmente soltar a música e qualquer música e deixar elas brincarem. Percebe a diferença? Se você está fazendo isso nas suas aulas, atenção. Atenção, porque hora ou outra, você vai se frustrar. Você vai ver o seu vizinho, o professor que está ali acompanhando o nosso canal, que é um professor do Método com Excelência, e ver esse vizinho sabendo sobre GR de verdade, as turmas cheias e você perdendo aluno, tá? A Gil Barcelos perguntou, Val, conseguimos comprar um código em português com vocês? Olha só, a gente está preparando a tradução do código da ginástica rítmica, mas o código 2025-2028. Então, você vai escrever aqui no Instagram, se você está comigo aqui, peraí, deixa eu lembrar, acho que é COP25, isso, COP25. Você escreve COP25, que você vai receber lá na sua mensagem do direct o acesso à nossa lista de espera para esse material. Quando a gente estiver com o material pronto, quem estiver lá vai ter acesso a esse material, tá? Você que é aluno do Método Ginástica Rítmica com Excelência também pode estar por lá, mas saiba que você vai ter um valorzinho aí diferenciado também, porque alunos do Método são profissionais comprometidos e merecem sim ter um diferencial nesse processo de ensino, de educação da ginástica rítmica e de aprendizado. Então, se você é professor de ginástica rítmica e quer um novo código em português, como a Gil pediu aqui, você vai escrever aqui no Instagram, COP25, tudo junto, e depois eu te mando uma mensagem lá no direct. Maravilha, vamos seguindo então. Entendemos que não podemos colocar qualquer música na aula de GR, entendemos que não podemos ensinar qualquer movimento, né? Ah, elas gostam, então elas querem uma aula divertida, eu vou deixar... Sabe na escola? Não sei se pra vocês aconteciam, mas eu estudei em escola pública, e na escola pública, quando o professor tava de saco cheio, ele pegava e fazia o quê? Aula livre, cada um faz o que quer. Você faz isso na sua aula de GR? Ai. Se você faz isso, você tá negligenciando o seu ensino da ginástica rítmica. E mais, na sua mão tem ginastas com sonhos. E ginastas com sonhos querem que esses sonhos sejam realizados. Se esses sonhos não forem realizados porque você negligenciou o seu ensino, temos um grave problema aqui. Tá legal? Então, você precisa ensinar do jeito certo, saber ensinar. Aliás, eu tenho feito agora no Instagram, aqui nos stories, todos os dias, detalhes de ensino. Eu decidi que agora eu vou ensinar além do feed, além dos Reels, eu vou ensinar também nos stories diariamente. Então, é o meu compromisso, que começou essa semana, chega de mimimi na GR. Você tem que acompanhar meus stories todos os dias. E seguir lá os aprendizados. E printar. E voltar e assistir de novo. Se você estiver comprometido com as suas ginastas e com o seu trabalho. Não seja negligente. Combinado? Oi, Mari, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo por aqui. Seja bem-vinda. E a Raíssa, que eu conheci pessoalmente na segunda-feira, no nosso encontro da turma 12 do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Seja bem-vinda por aqui. Vamos lá. Então, a gente já conversou sobre aquilo que você precisa para dar as suas aulas de uma maneira mais empolgante.
Vamos resumir então. Não podemos colocar qualquer música, precisamos escolher as músicas de um jeito certo. Não podemos ensinar qualquer movimento, precisamos ensinar do jeito certo, num processo gradativo, crescente e assim por diante. E não podemos negligenciar a nossa forma de trabalho. Estamos lidando com sonhos. Para isso, precisamos ensinar do jeito certo. Então, já vimos também aí uma possibilidade de você aplicar, por exemplo, né? Dei o exemplo do pega-pega da ginasta para você, mas existem infinitas outras possibilidades de você conseguir. O importante é sempre você aproximar esse ensino à idade da ginasta, às capacidades dela, se ela é pequena, se ela é grande, não importa. Ela precisa estar num ambiente que ensina ginástica rítmica. E precisa ser agradável, mas precisa ser correto. Então, não é que você vai pegar pesado, não, aqui é um treinamento igual a seleção, parará, parará, parará. Não. A gente vai trabalhar do jeito certo, a gente vai ter os resultados e isso envolve planejamento seu, né? Então, por exemplo, como você aplica seus aparelhos nas suas aulas? Você chega lá na aula de hoje e fala assim, acho que hoje eu vou aplicar arco. E pega e faz? É assim? Ai, 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 respira fundo, Val. Respira fundo. Porque olha só, você precisa ter um planejamento. Eu falo o seguinte, imagina que isso aqui é meu ano, certo? Isso aqui é meu ano. Daqui até aqui eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar o quê? Aqui eu vou revisar. Nesse bloco aqui, até tal dia, elas precisam estar conseguindo fazer movimento X. Poxa, não estão conseguindo? O que faltou aqui? Onde eu falhei, né? Onde eu falhei nesse processo? E aí segue, e evolui, e vai para a competição sim, e volta. Assim precisa ser o caminho. Não dá para fugir de um planejamento. Ele é transformador nos seus resultados. Isso não vai demorar tempos e tempos. Não. Você planeja um mês, planeja o trimestre e vai seguindo sempre esse planejamento. Mas não vai dar para seguir 100%. Não. Mas se você tiver um rumo, você sabe onde você quer chegar. Agora, se você não sabe nem onde você quer chegar, meu filho, minha filha, qualquer caminho serve, né? Aí você vai fazer um caminho muito mais longo e distante do sonho da sua ginasta. E distante do seu sonho. Porque eu sei que muitos professores aqui têm vontade de trabalhar com ginástica rítmica. Tipo, só ginástica. Agora eu só quero trabalhar com GR. Mas não dá, sabe? Porque eu ganho muito pouco. Claro que você ganha pouco. Você não está trabalhando direito. Você não está se capacitando para trabalhar direito, de resultado, aumentar o número de alunas. Quer mais oportunidade do que um ano olímpico? Quer mais oportunidade do que um campeonato mundial ano que vem aqui no Brasil pela primeira vez na história? Quer mais oportunidade do que isso? Tô sendo dura, né? Eu tô falando com adultos. Eu não tô falando com crianças, eu tô falando com adultos. E aí eu preciso te dizer verdades, eu preciso que você entenda que não é só deixar essa aula divertida porque é feliz, porque ela sai feliz. Não! É porque você quer ganhar dinheiro com isso. Eu quero te ver ganhando dinheiro, eu quero te ver com sucesso. Mas eu quero levar elas para competição, eu quero te ver ganhando campeonato. Mas não vai dar, não vai dar se você seguir fazendo mais ou menos. Se você seguir fazendo pelas coxas. Tá legal? Ficou claro? Muito bem. Muitas pessoas mandaram aqui, COP25. Então, se você quiser ter acesso ao código de pontuação traduzido, tá? A gente está preparando esse material, ainda não está pronto. Você me manda COP25, que vai acessar lá no teu Instagram, no direct, um link lá para você entrar para a lista de espera do código, tá? Quando o código estiver disponibilizado, você já sabe que você vai ter acesso em primeira mão. Segunda coisa, se você quer ter acesso a 25 horas de aulas de ginástica rítmica que eu ofereci aqui na Semana dos Professores de GR e de repente você não conseguiu acompanhar por um preço bem baixinho, me manda mensagem no direct e fala assim, Val, eu quero ter acesso à semana de aquecimento. Eu vou te mandar lá o link, você vai ver os temas das aulas e aí você vai adquirir esse conteúdo e estudar. Porque se você não estuda também não adianta. Não adianta eu comprar o curso de inglês e deixar ele lá parado. Não adianta eu pagar a academia e não ir treinar. Então, não adianta você seguir aqui o nosso canal, não se estudar de verdade, não se aperfeiçoar de verdade. Por isso que eu tô te oferecendo por um preço baratíssimo essa sequência de material da semana de aquecimento. São 30 aulas. E eu falo que são pelo menos 25 horas, porque nem todas as aulas têm 1 hora, tá?
com conteúdos riquíssimos que vão mudar a sua forma de trabalhar a GR. Então, me manda mensagem no direct se você quer ter acesso a tudo isso. Tá legal? Bom, temos encontros aqui ao meio-dia, quinta-feira, e segunda às 8 da noite. Nosso encontro tá fechado, né? Na semana que vem, a gente só vai ter uma alteração, que esse encontro vai ser às 7, porque eu faço parte da escola de treinadores, e semana que vem a nossa escola de treinadores vai ter o encontro, as aulas da semana que vem. Então, na semana que vem, segunda-feira às 7 da noite, você já sabe disso, né? Apenas na semana que vem, só quando eu tenho essas aulas realmente que eu preciso mudar. E, fora isso, continue acompanhando os stories, porque todo dia eu tô fazendo ensinamento, eu tô trazendo ensinamentos, eu não tô trazendo só postagens, não. Tem ensinamentos nos stories. Então, já bota o sininho aí do RGBR. Se você tá comprometido, marca lá, seleciona aí onde é que ativa o sininho aí pra você ser avisado. Todos os dias nos stories tem conteúdo que quem tá perdendo, tá perdendo. Tá legal? Eu tenho uma missão, que é te transformar num professor que sabe ensinar GR de verdade. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil eu te ensino a ter segurança e excelência na sua atuação na GR. Se esse conteúdo foi útil para você, agora é a sua vez. Deixa o seu like por aqui, compartilha com outros professores da ginástica rítmica. Juntos somos mais fortes. A gente se encontra... Opa, tem uma pergunta aqui. Val, como eu, mãe, pode ajudar a filha ginasta? No caso, eu sou mãe. Edna, vou te falar uma coisa importante antes de fechar essa live de hoje. Olha só. Isso aqui às vezes dói. Dói para as mães que querem ajudar as suas filhas. Primeira coisa que você tem que fazer é confiar no professor que está trabalhando com a sua filha. Se você não confia, não é para a Edna isso, é para todas as mães. E se você, mãe de ginasta, tá aqui acompanhando esse conteúdo, entenda. Se você é mãe, primeira coisa, confie no profissional que está trabalhando com a sua filha. Se você não confia, leva para outro. Leva para outro profissional. Tem tantos por aí que sabem ensinar direito. Ah, Val, mas eu quero ajudar a minha filha. Olha só, você é profissional de educação física? Primeira coisa. Ser profissional de educação física é um primeiro passo, porque dentro da educação física a gente ensina muitas coisas importantes. A gente aprende muitas coisas importantes. Sobre corpo humano, sobre biomecânica, sobre fisiologia. Isso tudo você não aprende se você não estiver estudando na educação física. Por isso que o professor de ginástica rítmica tem que ter formação em educação física. Beleza, fechou. Certo? Aí você é mãe, você vai lá ajudar a sua filha, e aí você machuca ela. E aí, como é que vai ficar? Não podemos. Você tem que deixar isso pro profissional. Sabe qual é o papel de mãe na ginástica rítmica? Torcer pela filha, torcer pelo filho, vibrar, abraçar quando a criança tá triste porque errou, porque perdeu, porque não conseguiu, dar força. Esse é o papel da mãe. Ah, Val, mas eu quero ajudar ela ainda assim. Não faça. Se você não fizer, você tá ajudando mais, tá? A menos que você seja da educação física e trabalhe com GR. Vou contar uma historinha pra vocês. Ontem, eu conversei com uma professora que ela me falou assim, Val, eu tive que colocar minha filha no jazz e no balé pra ver se eu conseguia melhorar a GR dela. Por quê? Porque lá na GR, na cidade dela, só tem um local de GR. Então, não tem como ela levar essa criança para outro lugar. Mas ela quer realizar o sonho dessa filha. Então, ela me contou, Val, eu tô levando a minha filha para fazer jazz e balé, para acrescentar o repertório motor dela, melhorar o repertório motor dela, e é assim que eu vou ajudar ela a ser uma melhor ginasta. Falei, parabéns, é isso que você precisa fazer. Você, enquanto pai, enquanto mãe, mesmo que você seja da educação física, você precisa ter conhecimento sobre GR e não sobre a sua... Não sei se foi clara nesse sentido. Espero que tenha sido. Então, a melhor forma do pai e da mãe ajudar a filha é não ajudando. É entregando para um profissional competente. E aí que eu tô batendo nessa tecla. A gente tá aqui buscando por professores competentes. Esse conteúdo aqui fica gravado. Se você chegou tarde, não conseguiu assistir do início, você pode voltar e assistir, mas assista. Porque tudo que eu tô trazendo aqui tem um objetivo: te transformar num professor de excelência. Chega de enganar as nossas ginastas. Quem tá comigo, manda um raio aqui embaixo. Manda um raio aqui embaixo. E tá tudo bem se hoje você ainda não sabe ensinar GR do jeito certo. Mas você tá disposto a aprender?
Se você estiver disposto a aprender, manda um raio aqui pra mim. Um símbolo de raio aqui no chat. Isso é importante pra eu entender. Edna, espero que eu não tenha sido muito dura com você, mas é porque realmente é importante que a gente entenda o nosso papel. É diferente, por exemplo, de eu ser uma treinadora e eu ter uma filha ginasta. Eu até posso ajudar ela, mas também não vai ser bom, nem 100%, porque essa criança vai precisar de um momento com a mãe e com o pai. Inclusive, agora já me empolguei com essas histórias. Vocês podem conhecer, mas eu não vou falar nome aqui. Eu conversei com uma ginasta, ex-ginasta da seleção brasileira, que a mãe dela era treinadora. E ela falou pra mim assim uma vez, Val, era muito bom, porque eu tinha um intensivo, né? Então, quando eu queria, eu treinava no domingo em casa, minha mãe me ajudava, eu ia pro ginásio, ela me ajudava, a gente ia no carro conversando sobre a ginástica, sobre como melhorar as minhas séries, mas às vezes eu só queria a minha mãe. Às vezes essa ginasta só queria a mãe dela, e a mãe dela queria ginástica, percebe? Então, quando você não é profissional da educação física, não é profissional de ginástica, é pai e mãe, e tá tentando ajudar a sua filha, você tá atrapalhando. E quando você ainda assim é profissional e ainda é pai e mãe, vá com calma. Vá com calma que as coisas acontecem no tempo certo. Tá legal? Um beijo pra vocês. Acompanhem o nosso conteúdo. Sigam todos os conteúdos por aqui diariamente, mas de verdade. Não fica só olhandinho, não. Ah, que legal isso aqui, ó. Não. Tira print, salva, compartilha e aplica. E se puder, depois vem me contar o que é que você achou, como que foi o progresso das suas ginastas. Um beijo grande, sucesso a todos vocês. Tchau, tchau.